Olho pela janela para o parque, onde folhas de bordo rodopiam lentamente no ar. 77 anos. Por 77 anos, eu, Ebenezer Olister, vi as estações mudarem, minha filha crescer, meus sonhos ruírem e o dinheiro suado se tornar a única coisa que realmente importa neste mundo. Sempre fui uma pessoa calculista. Minha profissão como consultor tributário me ensinou uma verdade simples: números não mentem, e as pessoas mentem o tempo todo. Em meus 35 anos na área tributária, vi mais esquemas financeiros do que qualquer outra pessoa verá em poucas vidas. Aprendi a enxergar os verdadeiros motivos por trás de sorrisos e apertos de mão amigáveis. Minha esposa, Eleanor, morreu há 11 anos. O câncer a levou rapidamente, deixando-me sozinho com nossa única filha, Cordélia. Ou melhor, não exatamente sozinho. Naquela época, ela já estava casada havia 7 anos com Trent Pearson, um gerente de nível médio em uma seguradora com ambições muito além de suas capacidades. Cordélia sempre foi uma criança difícil. Quando criança, eu costumava ser muito rígida com ela, exigindo notas excelentes, comportamento impecável e total conformidade com minhas ideias sobre o que a filha de um homem bem-sucedido deveria ser. Eleanor dizia que eu estava exagerando, mas eu acreditava que estava preparando minha filha para as duras realidades do mundo. Agora, olhando para trás, percebo que talvez a tenha pressionado demais. Nosso relacionamento com Cordélia nunca fora caloroso, mas depois da morte de Eleanor, esfriou bastante. Ligações mensais, as visitas obrigatórias e tensas nos feriados, era tudo o que nos unia nos últimos anos. Ela vinha com Trent. Eles ficavam sentados exatamente pelo tempo que o decoro exigia e depois iam embora com visível alívio. Aos 75 anos, comecei a notar os primeiros sinais de que minha saúde estava piorando: esquecimento, dificuldade para falar e, às vezes, confusão mental. Atribuí tudo à idade, até que uma manhã acordei com uma dormência no lado esquerdo do corpo. O derrame não foi dos mais graves, mas sério o suficiente para me assustar. Pela primeira vez em anos, me senti vulnerável. Os médicos falaram sobre o período de recuperação, sobre possíveis crises recorrentes, sobre a necessidade de monitoramento constante. Cordélia e Trent correram para o hospital com rostos preocupados. Mas eu os vi intervir quando pensaram que eu não estava olhando. Vi em seus olhos não preocupação com a minha saúde, mas cálculo. Pai, Trent e eu não achamos que você deva morar sozinho, disse Cordélia uma semana depois de eu ter alta do hospital. Estávamos sentados na sala de estar da minha casa no subúrbio de Charlotte, o espaçoso prédio de 2 andares que eu havia comprado 30 anos antes e onde passei a maior parte da minha vida com Eleanor. Estou bem, respondi, embora soubesse que não era totalmente verdade. Meu braço esquerdo ainda estava uma bagunça, e eu era frequentemente confundida com minha medicação matinal. Os médicos dizem que você precisa de cuidados constantes, interrompeu Trent com aquele tom particular de preocupação fingida que eu sempre odiei nele. Cordélia e eu não podemos estar lá o tempo todo. Temos trabalho, uma casa. Olhei para minha filha, tentando ver alguma preocupação genuína em seus olhos. Mas Cordélia evitou meu olhar, ajeitando nervosamente seu cabelo castanho claro, igual ao da mãe. Encontramos um lugar muito bom, ela continuou, o Asilo Autumn Days. Tem equipe médica e atividades recreativas organizadas. Não vou me mudar para um asilo, eu disse. Esta casa era minha e da sua mãe. É aqui que vou ficar. Cordélia suspirou com visível irritação. Pai, seja razoável. Você mal consegue se cuidar. E se tiver outro derrame quando estiver sozinho? Eu sabia que havia alguma verdade no que ela disse. Depois do hospital, achei mais difícil lidar com as atividades diárias. Mas havia outra verdade. Esta casa era meu último refúgio, o último lugar onde eu sentia a presença de Eleanor. Me dê um tempo para pensar, eu disse finalmente. Mas não me deram tempo. 3 dias depois, Cordélia chegou com alguns papéis e me disse que tinham reservado uma vaga para mim no Autumn Days, e eu precisava decidir imediatamente. Trent ficou no carro. Aparentemente, ele não queria participar da conversa. Estamos vendendo a casa, explicou Cordélia, sem me olhar nos olhos. O dinheiro será usado para pagar sua estadia lá e para guardar suas economias para futuras despesas médicas. O que sobrar será herdado por você, terminei para ela. Pai, não comece, ela resmungou. Estamos fazendo isso para o seu próprio bem. Percebi que tinha perdido a luta antes mesmo de ela começar.
Minha filha já havia aprendido a me manipular há muito tempo, usando a culpa que eu sentia pelo distanciamento emocional que ela sentia na infância. E agora ela tinha outro trunfo: minha saúde. Uma semana depois, eu já estava sendo transportado para o Alton Days, um prédio térreo de tijolos vermelhos nos arredores de Charlotte. À primeira vista, percebi que aquele lugar havia sido escolhido não pela qualidade do serviço, mas pelo preço. Um saguão sombrio com móveis desgastados. O cheiro de desinfetante se misturava ao cheiro de velhice. Enfermeiras que pareciam exaustas antes mesmo de o dia começar. Meu quarto era pequeno, com uma janela que dava para o estacionamento. Uma cama simples, mesa de cabeceira, armário e cadeira compunham toda a mobília. As paredes eram pintadas de um verde claro que supostamente era relaxante, mas na verdade lembrava um quarto de hospital. É só temporário, disse Cordelia enquanto ajudava a enfermeira a trazer minhas coisas. Assim que você estiver acomodada, pensaremos em algo mais apropriado. Assenti silenciosamente, sabendo que era mentira. Os dias de outono seriam meu último refúgio se eu não encontrasse um jeito de mudar as coisas. Depois que Cordelia foi embora, sentei-me no meu novo quarto, ouvindo os sons abafados da televisão na sala de estar e o arrastar de pés no corredor. Senti-me traído, mas o que mais me irritou foi ter deixado isso acontecer. Eu, um homem que passou a vida inteira controlando todos os aspectos da minha existência, me vi impotente diante da velhice e da traição familiar. No dia seguinte, Cordelia e Trent chegaram para me dizer que a casa já estava à venda. Eles falaram sobre a rapidez com que encontrariam um comprador, considerando a localização e as condições, sobre como ficariam com alguns móveis e venderiam o restante. Como as coisas estavam indo tão bem. Temos que nos reunir com o administrador para discutir as finanças, disse Cordelia, olhando para o relógio. Você se importa de esperar aqui enquanto resolvemos os detalhes? Assenti e eles saíram, deixando-me sozinho na sala. Mas, em vez de ficar sentado esperando, decidi caminhar pelo corredor. Minha perna esquerda ainda estava mais fraca que a direita, mas eu já conseguia andar sem muita dificuldade. Eu me movia lentamente junto à parede, apoiando-me nela com a mão, quando ouvi vozes familiares atrás da porta entreaberta da recepção. Gostaríamos de discutir as opções de pagamento, disse Trent. Meu sogro tem uma poupança considerável, mas preferimos o pacote mais econômico. Claro, respondeu uma voz feminina que presumi ser a da recepcionista. A Alton Days oferece vários níveis de atendimento. O pacote básico que você escolheu inclui hospedagem, 3 refeições diárias e atendimento médico mínimo. Serviços adicionais, como fisioterapia, refeições especializadas ou programas recreativos individualizados, são cobrados separadamente. O pacote básico está ótimo, disse Cordelia rapidamente. Meu pai sempre foi um homem econômico. Ele não aprovaria gastar demais. Senti o sangue subir-me ao rosto. Frugal? Eu sempre dei à minha família tudo o que precisavam e mais um pouco. Cordelia nunca conheceu a miséria. Ela teve a melhor educação que eu podia pagar, e agora está usando minha suposta frugalidade como desculpa para me internar nas instituições mais baratas possíveis. Tem certeza? Perguntou o administrador. Dado o estado do Sr. Olister após o derrame, ele poderia fazer fisioterapia regularmente. Temos excelentes especialistas. Temos certeza, respondeu Trent com firmeza. Se necessário, podemos sempre adicionar serviços mais tarde. Afastei-me da porta, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Eles não tinham apenas me internado em um asilo. Eles tinham escolhido a opção mais barata, apesar das minhas economias consideráveis que Trent havia mencionado. E por quê? Para guardar o máximo de dinheiro possível para eles quando eu estivesse fora. Lentamente, voltei para o meu quarto, compreendendo o que ouvirá. Meu cérebro, acostumado a analisar números e identificar padrões, começou a funcionar. Lembrei-me dos olhares que Cordelia e Trent trocaram no hospital. Lembrei-me da rapidez com que decidiram vender a casa. Lembrei-me dos comentários de Trent sobre minhas economias. Cordelia e Trent não estavam apenas me colocando em um lugar seguro. Estavam se livrando de um fardo e se preparando para receber sua herança ao mesmo tempo. Talvez até esperassem que, nos dias de outono, com um mínimo de cuidado, eu não durasse muito. Quando voltaram para o quarto, fingi que estava cochilando. Ouvi Cordelia dizer: passaremos por lá novamente em alguns dias, antes de partirmos. Partida? Abri os olhos, fingindo sonolência.
Cordélia hesitou. Íamos te contar. Tínhamos planejado férias há muito tempo, 2 semanas na Europa. Pensamos em cancelar por causa da sua doença, mas agora que você está instalada e segura. Claro, eu disse. Vá se divertir. Eu podia ver o alívio em seus rostos. Eles esperavam escândalo, recriminações, talvez até lágrimas. Mas eu não lhes dei esse prazer. Em vez disso, comecei a pensar em como usar a ausência deles a meu favor. Quando eles foram embora, sentei-me à janela, olhando para o estacionamento vazio. Um plano se formava na minha cabeça. Eu não ia tolerar ser um velho indefeso que tinha sido entregue para a reciclagem. Eu ainda tinha acesso às minhas contas bancárias. Ainda tinha contatos da minha vida profissional. E ainda tinha uma mente afiada, apesar do derrame que havia sofrido. Observei Cordélia e Trent entrarem em seu carro novo e caro, provavelmente comprado em antecipação à minha herança, e partirem. Sentei-me à janela do meu quarto no Autumn Days, observando Cordélia e Trent transferirem alguns pacotes para o porta-malas de seu SUV novinho em folha no estacionamento. As férias deles na Europa começavam amanhã, uma viagem de 2 semanas pela França, Itália e Espanha. Eles passaram na minha casa antes de irem embora para se despedir. Eu queria acreditar que eles sentiam um mínimo de vergonha de partir em uma viagem luxuosa enquanto eu estava naquele lugar deprimente. Mas seus gestos animados e sorrisos felizes diziam o contrário. Nós ligaremos, padre, disse Cordélia, espiando o meu quarto. Ela vestia um terninho caro, sem dúvida comprado especialmente para a viagem. O senhor tem o número do nosso hotel em Paris, e eu deixei todos os contatos na recepção. Não se preocupe comigo, respondi com fingida alegria. Aproveite suas férias. Traremos alguns souvenirs para você, prometeu Trent, parado na porta e olhando para o relógio. Era óbvio que ele estava com pressa de ir embora. Cuide dela, eu disse a ele. Era uma frase que eu já havia dito muitas vezes ao longo dos anos de casamento deles, mas hoje havia uma ironia especial nela. Quando eles partiram, senti-me aliviada pela primeira vez desde que me mudará para os dias de outono. A presença deles pesava sobre mim, lembrando-me de traição e impotência. Agora que estavam fora de vista, eu podia ponderar meus próximos passos sem interferências. Os primeiros dias na casa de repouso foram um verdadeiro desafio para mim. A rotina diária era monótona a ponto de me dar náuseas: acordar às 6 horas, tomar café da manhã às 7 horas, tomar a medicação às 8 horas, participar das atividades em grupo às 10 horas, almoçar às 12 horas, fazer o silêncio, jantar às 18 horas e dormir às 21 horas. A comida era insossa e sem gosto, as instalações estéreis e impessoais, e a equipe, profissionalmente indiferente. Meus colegas de quarto na sala de jantar eram 3 homens mais velhos, mais ou menos da minha idade. O silencioso Henry, um ex-contador com doença de Parkinson, Edward, um professor de história aposentado do ensino médio que constantemente confundia o presente com o passado, e Roger, ex-dono de uma pequena gráfica, mas agora apenas um velho rabugento com rancor de tudo. Você vai se acostumar, disse-me Roger no terceiro dia, notando meu desgosto por beliscar o purê de batatas sem gosto. Ou morrer. A última opção era a mais provável. Eu não ia me acostumar com aquilo nem morrer. Apesar do derrame, meu cérebro estava funcionando com clareza suficiente para perceber que eu precisava encontrar uma saída para aquela situação. Felizmente, Cordélia não tinha conseguido assumir o controle total das minhas finanças. Ela só tinha acesso a uma das minhas contas, aquela que pagava minha estadia no Autumn Days. O restante das minhas contas e investimentos continuava sob meu controle. No quarto dia da minha estadia no asilo, notei um homem na sala de estar comum que se destacava nitidamente dos visitantes habituais. Enquanto a maioria vinha de jeans ou roupas casuais, este vestia um terno impecável que até meu olhar pouco sofisticado identificou como caro. Ele estava na casa dos 40 e poucos anos, com uma aparência que poderia ser considerada comum não fossem os olhos inteligentes e atentos por trás dos óculos elegantes de aro fino. Ele não estava visitando ninguém em particular, mas parecia estar olhando ao redor da instituição. Notei que ele questionava a recepcionista educadamente, mas com insistência, sobre algo, enquanto anotava em um pequeno caderno. Então, ele estava conversando com uma das enfermeiras, fazendo perguntas e ouvindo atentamente as respostas. Em certo momento, nossos olhares se cruzaram, e ele me deu um leve aceno de cabeça, como se reconhecesse minha presença em meio à massa impessoal de moradores da casa. No dia seguinte, o vi novamente, desta vez no refeitório.
Decidindo que não tinha nada a perder, fui até a mesa de centro ao lado dele. Apoiado na bengala que me deram para me locomover, fingi tentar manusear a máquina de café. O café aqui é horrível, eu disse, mexendo nos botões deliberadamente. Nunca pensei que sentiria falta do café instantâneo comum, mas esta bebida está me fazendo reavaliar minhas prioridades. O homem sorriu, e seu rosto mudou instantaneamente, tornando-se mais aberto e amigável. Concordo plenamente, respondeu ele. Eu diria que não é café, mas água marrom com pretensão. Deixe-me ajudá-lo. Ele operou a máquina com destreza e me entregou uma xícara. Peter Randall apresentou-se, estendendo a mão. Ebenezer Olister, eu disse, apertando sua mão. Você não parece ser parente de ninguém aqui. E eu não sou, Peter assentiu. Sou advogado especializado em direito de família e direito do idoso. Estou fazendo uma espécie de auditoria neste lugar a pedido de algumas famílias. Quais foram suas impressões? Perguntei com interesse genuíno. Peter olhou ao redor, certificou-se de que ninguém estava ouvindo e baixou a voz. Digamos que eu não recomendaria este lugar aos meus clientes. O atendimento básico é bom, mas a qualidade deixa muito a desejar. Há quanto tempo você está aqui? Um pouco mais de uma semana, respondi. Minha filha e meu genro decidiram que, depois do meu derrame, eu precisava de cuidados contínuos. Então, eles escolheram dias de outono. Peter fez uma pausa. Não foi a escolha mais impressionante, se me permite dizer. Eles escolheram a opção mais barata, eu disse sem rodeios, decidindo não enrolar. Decidiram vender minha casa e ir para a Europa aproveitar a vida enquanto eu vivia meus dias aqui com um pacote básico. Peter não pareceu chocado com a minha franqueza. Em vez disso, assentiu compreensivamente. Infelizmente, é uma história atípica. Vejo isso com muita frequência na minha clínica. Você disse que não recomendaria este lugar aos seus clientes, continuei. O que você recomendaria? Depende das possibilidades financeiras, claro, respondeu Peter. Mas se estamos falando da melhor opção em Charlotte, é definitivamente Golden Harbor. Golden Harbor? Interrompi. Nunca tinha ouvido falar. É uma casa de repouso de alto padrão na zona norte da cidade, explicou Peter. É um nível de cuidado totalmente diferente. Suítes individuais, atendimento médico 24 horas, refeições 5 estrelas, spa, piscina, programas culturais. Parece mais um hotel de luxo do que uma casa de repouso. Parece impressionante, eu disse. E deve ser incrivelmente caro. Sim, não é barato, admitiu Peter. Mas a qualidade de vida é incomparavelmente melhor. Ajudei muitos clientes a se mudarem para lá, e nenhum deles se arrependeu da decisão. Muitos dizem que foram os melhores anos de suas vidas. Essa informação ficou na minha cabeça. Eu olhava pensativamente para minha xícara de café quando Peter falou novamente: Olha, Sr. Olister, não quero ser invasivo, mas se precisar de aconselhamento jurídico sobre a sua situação, talvez eu possa ajudar. Por quê? Perguntei sem rodeios. Tínhamos acabado de nos conhecer. Peter sorriu. Digamos que tenho uma queda por pessoas que são subestimadas pelos próprios filhos. Além disso, você me parece um homem que não está acostumado a desistir sem lutar. Olhei para ele atentamente, tentando descobrir se ele tinha segundas intenções, mas seu olhar era aberto e sincero. Aqui está meu cartão de visita, disse ele, tirando um pequeno retângulo de papel grosso do bolso interno do paletó. Se decidir que precisa de ajuda, é só me ligar. Peguei o cartão e o coloquei no bolso da camisa. Obrigado, Sr. Randall. Vou pensar na sua oferta. Por favor, me chame de Peter, disse ele, levantando-se. É melhor eu ir. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Olister. Ebenezer, corrigiu, foi um prazer conhecê-lo também. Depois que ele saiu, fiquei sentado pensando na nossa conversa por um bom tempo. Golden Harbor parecia um lugar onde um homem poderia envelhecer com dignidade, não apenas viver o resto dos seus dias em um quarto sem rosto. Talvez fosse exatamente a válvula de escape que eu procurava. Naquela noite, peguei meu velho laptop, que Cordelia havia me deixado relutantemente, acreditando que, na minha idade e condição, eu provavelmente não precisaria dele. Conectando-me ao Wi-Fi fraco do Altoon Days, comecei a explorar Golden Harbor.
O site era impressionante, feito profissionalmente, com fotos das suítes luxuosas, do restaurante com chefe, da piscina, do spa e dos jardins bem cuidados. As avaliações dos moradores foram ótimas. Também encontrei um artigo no jornal local sobre como Golden Harbor está mudando a percepção sobre asilos, transformando os últimos anos de vida em um outono dourado, em vez de um outono decadente. O custo era realmente alto, muito mais alto do que o que Cordelia e Trent estavam pagando pelos dias de outono, mas eu tinha economias e investimentos aos quais ainda tinha acesso e, o mais importante, tinha uma compreensão clara do que queria fazer. Na manhã seguinte, liguei para Peter Randall. Sr. Randall, eu disse quando ele atendeu, aqui é Ebenezer Olister, do Autumn Days. Conversamos ontem. Claro, Sr. Olister, sua voz soou amigável. O que posso fazer por você? Quero visitar Golden Harbor, disse eu sem rodeios. E se for como você descreve, quero me mudar para lá o mais rápido possível. Entendo, respondeu Peter sem surpresa, como se já esperasse por essa ligação. Posso marcar uma visita hoje. Tenho um bom relacionamento com a administração. Isso é ótimo, eu disse. Mas tem um problema. Preciso sair daqui de algum jeito. Não se preocupe com isso, disse Peter, confiante. Vou buscá-lo às 14 horas. Avisaremos a administração que você se reunirá com um advogado para tratar de um assunto pessoal. Tecnicamente, isso seria a verdade. Às 14 horas, Peter de fato apareceu no Autumn Days, vestido com o mesmo terno impecável de quando nos conhecemos. Ele trocou algumas palavras com a recepcionista e logo estávamos a caminho de North Charlotte em seu confortável automóvel. Tem certeza de que quer fazer isso agora mesmo? Perguntou Peter enquanto entrávamos na rodovia. Normalmente, decisões como essa levam tempo para serem pensadas. Tenho 77 anos, Sr. Randall, respondi. Não tenho tempo para longas deliberações. Se Golden Harbor for pelo menos metade do que o senhor me disse, assino os papéis hoje. Peter assentiu, compreensivo. A propósito, temos um encontro com Agnes Woodward, a moradora de quem lhe falei. Ela gentilmente concordou em lhe mostrar o apartamento dela e responder às suas perguntas. 20 minutos depois, chegamos a Golden Harbor. O prédio em si era impressionante, arquitetura moderna, muito vidro e luz, cercado por um parque bem cuidado com canteiros de flores e caminhos bem cuidados. Nada naquele lugar me lembrava um asilo estereotipado. Lá dentro, fomos recebidos por um amplo salão com piso de mármore, sofás confortáveis e plantas vivas. Havia pinturas penduradas nas paredes que pareciam originais, não reproduções baratas. Os funcionários vestiam uniformes elegantes e se portavam com uma benevolência profissional, bem diferente da indiferença dos funcionários do Autumn Days. Fomos conduzidos à sala do diretor, Richard Brighton, um homem elegante, de meia idade, com modos enérgicos e olhar astuto. Sr. Olister, é um prazer conhecê-lo, disse ele, apertando minha mão. Peter me contou sobre a sua situação. Golden Harbor foi projetado para pessoas como você, ativas, independentes, que querem manter o controle da própria vida, mas precisam de algum apoio. Após uma breve conversa no escritório, o Sr. Brighton ofereceu-nos um tour pelos jardins. Visitamos o restaurante, onde as mesas estavam cobertas com toalhas e decoradas com porcelanas e cristais, o spa com piscina e jacuzzi, a biblioteca com um impressionante acervo de livros, a sala de cinema e a sala de jogos e criatividade. Agora, vamos dar uma olhada nos apartamentos, sugeriu o diretor. Temos várias opções, de estúdios a suítes de 2 quartos. Analisamos 3 tipos de apartamentos, e todos eram espaçosos, iluminados, com móveis e eletrodomésticos modernos. Eram casas de verdade, não quartos de hospital. Por fim, conhecemos Agnes Woodward, uma mulher elegante de cerca de 75 anos, com cabelos grisalhos curtos e olhos azuis vibrantes. Ela nos convidou para seu apartamento, uma sala de estar aconchegante com um quarto separado e uma pequena cozinha. Bem-vindos à minha humilde morada, ela sorriu, gesticulando para que nos sentássemos. Chá. Café. Obrigada. Adoraria um café, respondi, olhando ao redor. O apartamento de Agnes era personalizado. Havia quadros nas paredes, livros nas estantes e bordados inacabados na mesa. Há quanto tempo você mora aqui? Perguntei quando ela trouxe café. 5 anos, respondeu Agnes. Os melhores 5 anos da minha vida desde que me aposentei. Sabe,
Quando fiquei viúva, meus filhos insistiram que eu fosse morar com eles ou com eles em uma casa de repouso comum. Mas descobri este lugar e nunca me arrependi da minha decisão. Conversamos com Agnes por cerca de 1 hora. Ela me contou sobre o cotidiano em Golden Harbor, sobre os outros moradores e como o atendimento médico era organizado. Quanto mais eu ouvia, mais forte minha determinação se tornava. Mas você sabe que é caro, alertou Agnes no final da conversa. Muitas pessoas precisam vender suas casas para ter esse tipo de vida. Tenho economias, respondi. E, para ser sincero, gosto da ideia de gastar esse dinheiro comigo mesmo, em vez de deixá-lo para minha filha, que me internou em um asilo barato. Agnes assentiu, compreensiva. Sabe, Ebenezer, às vezes a melhor lição que podemos ensinar aos nossos filhos é mostrar a eles que nossas vidas nos pertencem, não a eles. Depois de nos despedirmos de Agnes, voltamos à sala do diretor para discutir os detalhes financeiros. O Sr. Brighton me mostrou várias opções de pagamento, incluindo a possibilidade de um contrato de longo prazo com taxa fixa. Temos um apartamento vago agora, disse ele. Se você estiver interessado, podemos começar a tratar da papelada. Estou interessado, respondi com firmeza. Quero me mudar o mais rápido possível. Há um detalhe, interveio Peter. O Sr. Olister tem a guarda parcial da filha após o derrame, mas analisei a papelada e há uma brecha legal. A tutela cobre apenas certos aspectos da saúde dela, mas não abrange decisões financeiras importantes. Podemos trabalhar dentro dessas restrições, disse o Sr. Brighton, confiante. Nossos advogados ajudarão a formalizar tudo corretamente. Nas 2 horas seguintes, assinei os papéis preliminares, fiz o depósito e marquei uma data para a mudança para 3 dias depois, bem a tempo de Cordelia e Trent estarem no meio de sua turnê europeia. Enquanto Peter e eu voltávamos para Alton Days, eu me sentia uma pessoa diferente. A esperança e a expectativa haviam suplantado a apatia e o desespero. O que você acha que sua filha vai dizer quando voltar e descobrir que você se mudou? Perguntou Peter. Não sei, respondi honestamente. Mas tenho certeza de que será uma conversa interessante. Naquela noite, não consegui dormir por um longo tempo, mas não por causa da ansiedade ou da dor, como de costume, mas sim por causa da excitação e da expectativa. Pela primeira vez desde o meu derrame, senti que estava de volta ao controle da minha vida. E essa sensação não tinha preço. A manhã da minha visita a Golden Harbor estava notavelmente clara. O sol brilhava do lado de fora da janela, como se aprovasse minha decisão. Vesti-me com cuidado, escolhendo meu melhor terno, que Cordelia havia me deixado, pensando que não precisaria dele no asilo. Às 10 horas, eu estava totalmente preparado e esperando no saguão do Alton Days. Exatamente às 10h30, um sedã preto parou em frente à entrada. Peter Randall saiu, tão elegante e esbelto quanto quando nos conhecemos. Pronto para uma grande mudança, Ebenezer? Ele perguntou, apertando minha mão. Mais do que pronto, respondi, sentindo uma explosão incomum de energia. A administradora da Alton Days, uma mulher de meia-idade com um rosto perpetuamente cansado, nos lançou um olhar. O Sr. Olister vai consultar um advogado, explicou Peter com um sorriso profissional. Voltaremos esta noite. Ela assentiu sem muito interesse. Os dias de outono pouco se importavam com o destino de seus protegidos, contanto que tivessem alguém para cuidar deles. A viagem até Golden Harbor levou cerca de meia hora. No caminho, Peter me deu detalhes sobre a instituição que logo se tornaria meu novo lar. O Dr. James Harrington afundou há 15 anos, disse Peter, manobrando agilmente pelo trânsito matinal. Ele era geriatra e tinha visto o péssimo tratamento que os idosos recebiam em casas de repouso comuns. Golden Harbor era a resposta para esse problema, um lugar onde a velhice pode ser um novo começo, não um fim. Quando chegamos, fiquei impressionado. As fotos no site não transmitiam toda a grandiosidade do lugar. O Golden Harbor ficava no terreno de um antigo clube de campo, cercado por antigos carvalhos e jardins bem cuidados. O prédio principal era uma elegante estrutura de 3 andares em estilo colonial, e ao redor dele havia vários chalés conectados por galerias cobertas. Fomos recebidos no saguão por uma mulher elegante que se apresentou como Veronica Clark, diretora de relações com clientes. Sr. Olister, estamos muito felizes em vê-lo, disse ela com genuína cordialidade na voz. Peter nos contou muito sobre o senhor. Bem-vindo a Golden Harbor. As 2 horas seguintes passaram como um sonho.
Verônica nos levou por todo o complexo, mostrando tudo o que poderia interessar a um possível morador. Viu uma biblioteca espaçosa com milhares de livros e poltronas confortáveis para leitura, um estúdio de arte onde idosos praticam pintura e escultura, uma sala de música com um piano de cauda e outros instrumentos. Mas foram os alojamentos que realmente me impressionaram. Verônica me mostrou diversas opções de apartamentos, desde estúdios aconchegantes até espaçosas suítes de 2 quartos. Todos decorados com bom gosto e equipados com tecnologia moderna e sistemas de segurança. Estes não são apenas quartos, explicou Verônica. É a sua casa. Você pode mobiliá-la com seus próprios móveis, pendurar seus próprios quadros e até repintar as paredes, se quiser. Nosso objetivo é fazer com que você se sinta em casa aqui. Depois de visitar os alojamentos, fomos ao restaurante Golden Harbor. Ao contrário do salão do Autumn Days, com suas mesas de plástico e comida sem graça, este era um verdadeiro restaurante de alta gastronomia. As mesas estavam cobertas com toalhas brancas como a neve, servidas com porcelana e cristais. O chefe veio pessoalmente até nós para se apresentar e nos contar sobre o cardápio. Temos 4 refeições por dia, explicou ele com um sotaque francês marcante: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Todas as refeições são preparadas com produtos frescos, levando em consideração as necessidades alimentares de cada hóspede. Se você tiver preferências ou restrições especiais, sempre encontraremos uma solução. Jantamos no restaurante, e a comida estava deliciosa, comparável à dos melhores estabelecimentos onde Eleanor e eu comemoramos nossos aniversários de casamento. Após o almoço, Verônica nos mostrou o Golden Harbor Medical Center, uma clínica moderna com equipamentos de última geração e uma equipe de médicos de diversas especialidades. Um clínico geral, um neurologista e um cardiologista estão de plantão aqui o tempo todo, explicou ela. Se necessário, podemos oferecer atendimento individualizado 24 horas por dia, mas nossa filosofia não é impor ajuda, mas sim fornecê-la quando realmente for necessária. Respeitamos a independência dos nossos residentes. A parte final do passeio foi o centro de bem-estar, com piscina, jacuzzi, sauna e academia especialmente equipada para idosos. A atividade física é a chave para a longevidade, disse Verônica. Nossos instrutores desenvolvem programas individuais para cada residente, levando em consideração suas habilidades e limitações. Ao final do passeio, não tive dúvidas. Golden Harbor era exatamente onde eu queria passar o resto dos meus dias. Aqui, eles respeitavam a dignidade dos idosos. Aqui, eles criavam condições não para viver, mas para uma vida plena. Nos aguardava no escritório de Verônica, Richard Brighton, diretor executivo de Golden Harbor, um homem enérgico na casa dos 50 anos, com olhar penetrante e aperto de mão firme. Sr. Olister, disse ele enquanto nos sentávamos à mesa de conferências, Peter me contou sobre a sua situação. Quero que saiba que aceitamos moradores não apenas com base em sua capacidade financeira, mas também avaliando se eles se encaixam bem em nossa comunidade. E posso ver que o senhor se encaixa perfeitamente em Golden Harbor. Obrigada pelo elogio, respondi. Mas vamos falar de negócios. Quanto custa morar aqui? Richard disse que o valor era várias vezes maior do que Cordelia e Trent estavam pagando pela Autumn Days, mas eu estava preparado para isso. Há várias opções de pagamento, continuou ele, parcelas mensais, um contrato anual com taxa fixa ou uma oferta especial para quem planeja uma estadia de longa duração. Você pode transferir a propriedade da sua casa e parte das suas economias para nós em troca de morar aqui para o resto da vida. Isso lhe garantirá um lugar em Golden Harbor pelo resto da vida, independentemente de mudanças na sua situação financeira. Olhei para Peter. Tínhamos discutido essa possibilidade antes, e eu já tinha me decidido. É exatamente o que eu preciso, disse eu. Minha casa está vazia agora, e não quero que minha filha e meu genro fiquem com o dinheiro da venda. Prefiro usá-lo para garantir uma velhice digna. Uma decisão sábia, Richard assentiu. Mas há considerações legais. Peter já me explicou que sua filha tem certos direitos de custódia após seu derrame, ele continuou. Direitos limitados, esclareceu Peter. Aplicam-se apenas a certos aspectos da assistência médica, mas não afetam decisões financeiras. Além disso, o Sr. Olister passou por um exame médico independente que confirmou sua plena capacidade. Ele tirou uma pasta de documentos da pasta e a entregou a Richard. Está tudo em ordem, disse o diretor, examinando os papéis. Podemos finalizar o negócio hoje, se você estiver pronto.
Estou mais do que pronto, eu disse. Passamos as 2 horas seguintes discutindo os detalhes do contrato. Peter examinou cada cláusula, explicando-me os detalhes legais. Finalmente, quando tudo estava acertado, assinei várias cópias do documento. Parabéns, Sr. Olister, Richard sorriu, apertando minha mão. O senhor agora é oficialmente morador de Golden Harbor. Quando gostaria de se mudar? O mais breve possível, respondi. De preferência amanhã. Amanhã, Verônica se surpreendeu. Normalmente, nossos moradores precisam de mais tempo para fazer as malas e se despedir. Não tenho ninguém para me despedir no Autumn Days, disse eu com firmeza. E não tenho muita coisa. Acho que uma mala será suficiente. Nesse caso, ficaremos felizes em vê-lo amanhã, Richard assentiu. A Verônica deixará seu apartamento pronto ao meio-dia. Enquanto Peter e eu voltávamos para Autumn Days, senti uma excitação incomum. Pela primeira vez em muito tempo, eu olhava para o futuro com esperança em vez de desespero. Sabe, Ebenezer, disse Peter enquanto dirigíamos para Autumn Days, acho que devo avisar sua filha sobre a mudança. Não que você precise avisar a ela, mas mesmo assim. Tenho uma ideia melhor, respondi com um sorriso. Vou mandar uma mensagem que com certeza vai chamar a atenção dela. De volta ao meu quarto, peguei o celular que Cordelia insistira que eu mantivesse comigo o tempo todo, para qualquer emergência. Ela só me ligara uma vez nos 10 dias desde que partiram, uma conversa breve e formal, na qual falará mais sobre suas impressões de Paris do que sobre meu bem-estar. Abri o aplicativo de mensagens e digitei, reescrevi minha herança. Depois de enviar aquela mensagem concisa, desliguei o celular e o guardei na gaveta do criado mudo. Que ela sofresse o desconhecido até amanhã. Eu estaria em Golden Harbor até lá. Passei a manhã seguinte fazendo as malas às pressas. Eu realmente não tinha muita coisa, roupas, alguns livros, álbuns de fotos e documentos pessoais. Tudo coube facilmente em uma mala grande. Às 11 horas, Peter chegou para me ajudar com a mudança. A administração da Autumn Days ficou surpresa com a minha decisão repentina, mas não me impediu. Afinal, eu era uma adulta com plena capacidade, com o direito de escolher onde morar. Você tem certeza de que sua filha aprovará essa decisão? Perguntou a recepcionista enquanto eu assinava os papéis de alta. Ela não só não vai aprovar, como vai ficar furiosa, respondi honestamente. E essa era provavelmente a melhor parte de todo o plano. Ao meio-dia, eu já estava em Golden Harbor, acomodado no meu novo apartamento, num estúdio espaçoso com um quarto separado, cozinha totalmente equipada e varanda com vista para o jardim. Verônica se certificou pessoalmente de que eu tinha tudo o que precisava e me apresentou a alguns dos outros moradores. Vamos ter uma noite musical hoje à noite na sala de estar comum, disse ela antes de sair. Venha se quiser. É uma ótima oportunidade para conhecer os outros moradores. Sozinho, liguei meu celular. A tela mostrava 27 chamadas perdidas de Cordelia e dezenas de mensagens que variavam de como assim, pai, se você não atender imediatamente, vou chamar a polícia. Sorri e respondi, tudo bem. Explico quando te ver. Alguns segundos depois, o telefone tocou. Sim, Cordelia, respondi com uma calma fingida. Papai, ela parecia em pânico. O que está acontecendo? Como assim, você passou a herança? Para quem você passou? Prefiro discutir isso pessoalmente, respondi. Quando você volta da Europa? Já estamos no aeroporto esperando o voo, disse ela. O trem te conseguiu trocar as passagens. Estaremos em Charlotte amanhã de manhã. Ótimo, eu disse. Então te vejo amanhã. Papai, me diga agora, ela começou a dizer, mas interrompi a conversa. Pedro, que ainda estava comigo, balançou a cabeça com um sorriso. Você é um homem cruel, Ebenezer. Não, objetei. Seria cruel transformar meu próprio pai em um asilo barato e ir embora para curtir a vida. Só estou dando uma lição neles. Cordelia e Trent retornaram a Charlotte após uma conexão de 14 horas. Ambos carregavam a marca do cansaço, roupas amassadas, olhos vermelhos e movimentos nervosos e bruscos. Suas luxuosas férias na Europa haviam terminado tão abruptamente quanto haviam começado, deixando para trás apenas a amargura de planos não realizados e uma sensação de ansiedade. O táxi os levou direto para o asilo Autumn Days.
Eles nem sequer tinham passado em casa para deixar a bagagem. 2 malas grandes estavam agora ao lado deles na recepção. Queremos ver meu pai, Ebenezer Olister, disse Cordélia, batendo os dedos impacientemente na superfície do balcão. Quarto 204. A recepcionista, uma mulher corpulenta de meia-idade com rosto cansado, desviou lentamente os olhos do computador e encarou os visitantes com leve surpresa. Sr. Olister, perguntou ela, como se estivesse verificando se tinha ouvido errado. Mas ele fez o check-out ontem. O que você quer dizer com o check-out? Cordélia levantou a voz, chamando a atenção de vários visitantes no saguão. Para onde ele poderia ter feito o check-out? Ele teve um derrame. Ele não consegue se cuidar sozinho. A recepcionista manteve uma calma profissional, claramente acostumada às explosões emocionais dos parentes. O Sr. Olister foi declarado plenamente competente, explicou ela, remexendo em alguns papéis. Temos os resultados do exame médico independente e todos os documentos necessários. Ele recebeu alta por vontade própria, acompanhado de seu advogado. Advogado, interveio Trent, dando um passo à frente. Que advogado? Meu sogro não tem advogado. A recepcionista deu de ombros. Sr. Peter Randall. Ele visitou o Sr. Olister várias vezes na semana passada e ontem o ajudou com a mudança. Cordélia agarrou a cabeça. Meu Deus, Trent, o que está acontecendo? Quem é esse Randall? E para onde meu pai foi? Não sei, respondeu Trent, sério. Mas acho que tem algo a ver com a mensagem dele sobre a herança. Ele se virou para a recepcionista, ele deixou algum endereço, contato, alguma coisa? A mulher balançou a cabeça negativamente. Não, ele apenas assinou todos os documentos necessários e foi embora. Não temos o direito de exigir informações sobre a futura residência do nosso cliente se ele não quiser. Mas nós somos a família dele, Cordélia ficou indignada. Eu sou a filha dele. Quem não o visitou em 10 dias? Perguntou a recepcionista com indiferença, fazendo com que a raiva de Cordélia aumentasse. Como você ousa? Estávamos de férias. Merecíamos férias depois de todos aqueles meses cuidando dele. E agora ele simplesmente desapareceu, e você nem ligou para a gente. Ligamos, respondeu a mulher calmamente. 2 vezes. Nas 2 vezes, caiu na caixa postal. Deixamos recados. Trent pegou o celular e verificou as chamadas perdidas. De fato, 2 ligações de Alton Days. Cordélia, você verificou sua caixa postal? Não, ela retrucou. Estávamos em Paris, caso você tenha esquecido. Eu não queria pensar em nada além de férias. Trent respirou fundo, tentando manter a calma. Certo, vamos pensar logicamente. Seu pai está em algum lugar da cidade com um advogado. Ele te mandou uma mensagem sobre a herança. Talvez ele tenha mudado o testamento. Ou pior, Cordélia empalideceu. E se o advogado fosse um vigarista? E se ele tivesse enganado o papai e se apossado da herança dele? É possível, concordou Trent. Devíamos chamar a polícia. Eles se dirigiram para a saída, mas a recepcionista os chamou. O Sr. Olister deixou algo para vocês. Só um minutinho. Ela tirou um pequeno envelope da gaveta da escrivaninha e o entregou a Cordélia. Ele me pediu para te entregar isso quando você chegasse. Cordélia rasgou o envelope com impaciência. Dentro havia um pequeno bilhete escrito com a letra familiar do pai: Estou em Golden Harbor. Apareça se quiser mais detalhes. Porto Dourado? Perguntou Cordélia, mostrando o bilhete para Trent. Que tipo de lugar é esse? A recepcionista, ao ouvir o nome, assobiou involuntariamente. Ah, é uma casa de repouso de luxo na zona norte da cidade. Um lugar muito caro. Muitos dos nossos clientes sonham em ir para lá, mas poucos têm condições financeiras. Uma casa de repouso de luxo? Cordélia e Trent se entreolharam, perplexos. Mas como? Como ele pôde chegar lá? Não faço ideia, o administrador deu de ombros. Mas se ele está lá, deve ter dado um jeito de pagar a estadia. 20 minutos depois, o táxi os deixou em frente aos portões de Golden Harbor.
Mesmo de fora, o lugar parecia impressionante, jardins bem cuidados com carvalhos centenários, um elegante prédio principal em estilo colonial, guardas na entrada. Estamos aqui para ver Ebenezer Olister, disse Cordélia ao guarda. Somos a filha e o genro dele. O guarda verificou a lista de visitantes. Sim, o Sr. Olister avisou sobre a sua visita. Por favor, entre. A administração fica no prédio principal. Eles lhe dirão onde encontrar o Sr. Olister. Enquanto caminhavam pelo caminho de pedra até o prédio principal, Trent não conseguiu esconder a surpresa. Este lugar parece mais um hotel 5 estrelas do que uma casa de repouso. Como diabos seu pai entrou aqui? Não sei, respondeu Cordélia, sombria. Mas suspeito que tenha algo a ver com a herança reescrita. Eles foram recebidos no espaçoso saguão por uma mulher elegante na casa dos 40 anos que se apresentou como Veronica Clark, diretora de atendimento ao cliente. O Sr. Olister está esperando por vocês na suíte dele, disse ela com um sorriso profissional. Deixem-me acompanhá-los até a porta. O apartamento, interrompeu Cordélia, sem esconder o sarcasmo. No Alton Days, ele tinha um quarto com uma cama e um criado mudo. Em Golden Harbor, oferecemos aos nossos moradores moradia completa, respondeu Verônica, sem reagir ao tom de Cordélia. O Sr. Olister tem um estúdio com um quarto separado, cozinha totalmente equipada e varanda com vista para o jardim. Enquanto caminhavam pelo corredor, Cordélia e Trent contemplavam, maravilhados, o interior, quadros emoldurados e caros nas paredes, tapetes macios, móveis elegantes. Passaram pela biblioteca, pela sala de música, pelo estúdio de arte. Tudo parecia um luxuoso clube de campo, não uma casa de repouso. Quanto custa viver num lugar como este? Trent não aguentava mais. Verônica sorriu. Nossos preços variam dependendo do tipo de suíte e dos serviços que oferecemos, mas o Sr. Olister escolheu uma opção especial. Ele nos deu o título de propriedade de sua casa e parte de suas economias em troca de morar aqui pelo resto da vida. Cordélia parou de repente. O quê? Ele te deu a casa dele e uma parte significativa das economias dele? Verônica confirmou. É uma prática padrão para muitos dos nossos residentes de longa data. Isso lhes garante um lugar em Golden Harbor pelo resto da vida, independentemente de mudanças em sua situação financeira. Trent empalideceu e agarrou o braço de Cordélia. Foi isso que ele quis dizer com ele reescreveu a herança. Pararam em frente a uma porta com o número 112. O Sr. Olister está lá dentro, disse Verônica. Se precisarem de alguma coisa, há um telefone interno na mesa. Basta discar 0, e a recepcionista atenderá a qualquer hora do dia ou da noite. Com essas palavras, ela os deixou sozinhos na porta. Cordélia respirou fundo e bateu. Eu estava sentado em uma cadeira confortável perto da janela, lendo o jornal, quando ouvi uma batida na porta. Eles finalmente tinham chegado. Eu sabia que minha mensagem sobre herança os faria vir correndo da Europa, abandonando todos os seus planos de viagem. Entre, eu disse, dobrando o jornal e colocando-o na mesa ao meu lado. A porta se abriu e vi Cordélia e Trent congelados na soleira. Pareciam exaustos, as roupas amassadas, as olheiras, os movimentos nervosos. Estavam claramente com pressa, nem sequer tendo parado em casa depois do voo. Era essa a reação que eu esperava. Ah, aí estão vocês, eu disse, fingindo surpresa ao vê-los. Que bom que vocês conseguiram voltar da Europa tão rápido. Como foram as férias? Comecei deliberadamente com essa pergunta inocente, embora soubesse perfeitamente que o descanso deles estava irremediavelmente estragado pela minha mensagem. Mas eu queria ser educado. Afinal, eu não os odiava, apenas os decepcionava. Papai, o que está acontecendo? Exclamou Cordélia, dando um passo à frente. O que você fez? Você realmente doou a casa e todas as suas economias para este lugar? Seu tom era acusatório, como se eu tivesse cometido algum tipo de crime. Doeu, mas mantive a calma. Não tudo, corrigi. Só um pouco, o suficiente para garantir que eu possa viver confortavelmente aqui pelo resto da minha vida. Observei Cordélia olhar ao redor do meu apartamento, um estúdio espaçoso e iluminado, com janelas grandes e um quarto separado. Tudo ali era notavelmente diferente do quarto sombrio do Alton Days. Os móveis eram novos e elegantes.
Havia pinturas nas paredes e uma pequena estante no canto, já meio cheia de livros. Mas por que? Cordélia espirrou água nas mãos. Tínhamos concordado que o Autumn Days era um bom lugar. Havia equipe médica lá. Cuidado. Autumn Days é um depósito para idosos, interrompi, com a voz rouca pela primeira vez. Cuidados mínimos pelo mínimo de dinheiro. Você escolheu o pacote de cuidados mais barato, mesmo sabendo das minhas economias. Lembrei-me da conversa que ouvi no Autumn Days quando discutiam um pacote de poupança com a recepcionista. Foi nesse momento que percebi que era mais importante para eles guardarem o meu dinheiro para si do que garantir que eu tivesse uma velhice digna. Só queríamos economizar seu dinheiro, objetou Cordélia. Estávamos pensando no seu futuro. Não, balancei a cabeça. Você estava pensando na minha herança, no que lhe restaria quando eu morresse. E você imaginou que quanto menos gastasse comigo agora, mais receberia depois. Percebi que minhas palavras a magoaram. Ela até recuou um pouco, como se tivesse levado um tapa. Mas não senti satisfação com isso, apenas tristeza por nosso relacionamento ter chegado a esse ponto. Trent, que até então estivera em silêncio, deu um passo à frente. Ebenezer, você é injusto. Cuidamos de você da melhor maneira possível, mas temos nossas próprias vidas, nossos próprios planos, e agora? E agora você pode persegui-los sem se importar comigo ou com o meu dinheiro, concordei. Não é essa a verdadeira liberdade? Não havia sarcasmo nessas palavras. Eu realmente pensei que os estava libertando de ter que cuidar de mim em nome da herança. Deixá-los viver suas próprias vidas sem depender do meu dinheiro. Mas a herança, Cordélia começou, e então hesitou, percebendo que estava revelando seus verdadeiros motivos. E exatamente, sorri. Eu transferi a herança para Golden Harbor. A casa onde sua mãe e eu moramos por 30 anos agora pertence àquela instituição, assim como uma parte significativa das minhas economias. Em troca, recebi uma residência vitalícia aqui em condições que, como você pode ver, são muito superiores às de Autumn Days. Cordélia afundou no sofá, atordoada com a realidade do que estava acontecendo. Mas como você organizou tudo isso? Quer dizer, você estava depois de um derrame. Você. Eu era capaz o suficiente para perceber que tinha sido descartado, respondi calmamente, e sensato o suficiente para encontrar uma saída, com a ajuda de Peter, é claro. Quem é Peter? Perguntou Trent. De onde ele veio? Peter Randall é um advogado respeitado, especializado em direito do idoso, expliquei. Nos conhecemos na Autumn Days, e ele me ajudou a enxergar alternativas. Não contei os detalhes de como nos conhecemos. Não importava. Tudo o que importava era que Peter tinha me ajudado a sair da armadilha em que meus próprios filhos me colocaram. Alternativas? Interrompeu Cordélia. A alternativa seria nos ligar e discutir. Quando? Sorri. Durante o seu jantar romântico em Paris ou talvez durante o seu passeio pelo Louvre? Você me ligou uma vez em 10 dias, Cordélia. Uma vez. E falou principalmente sobre suas impressões, não sobre como eu estava. Via-a corar de vergonha. Ela sabia que eu estava certo. Aquele telefonema tinha sido mais uma formalidade do que uma demonstração de preocupação. Achávamos que você estava bem, que estava sendo cuidado, ela tentou se justificar. E nós pensamos certo, assenti, não na Autumn Days, mas aqui. Agora estou realmente cuidada e posso aproveitar a vida sem me sentir um fardo para minha família. Naquele momento, eu realmente não me sentia um fardo. Pela primeira vez em muito tempo, aqui em Golden Harbor, eu não era o velho do quarto 204, mas um respeitável Sr. Olister com seu próprio apartamento. Mas isso não é justo, exclamou Trent, perdendo a paciência. Cuidamos de você por tantos anos, suportamos seu caráter difícil, e agora ficamos sem nada. Olhei para ele com uma leve surpresa. Ali estava, finalmente, uma admissão honesta de que eles só estavam interessados na herança. Aguenta meu temperamento, Trent? A gente se via nos feriados importantes e em reuniões de família, no máximo, umas 2 vezes por ano. Que tolerância você quer dizer? Você sempre foi exigente, continuou ele, incerto. E nós esperávamos que, afinal. Você estava contando com uma herança, completei por ele. Isso é normal.
Muitas crianças contam com a herança dos pais. Mas ninguém garantiu que você a receberia. Eu ganhei esse dinheiro. Eu construí esta casa e tenho todo o direito de usá-la como bem entender. Não senti nenhum prazer em dizer isso. Apenas a estranha calma de um homem que finalmente havia assumido o controle da própria vida. Cordélia, percebendo que os argumentos emocionais não estavam funcionando, decidiu mudar de tática. Pai, tem certeza de que este acordo é legítimo? Você teve um derrame. Sua capacidade pode ter sido limitada. Fiz um exame médico independente, respondi calmamente. Os resultados mostraram que sou plenamente capaz de tomar decisões financeiras. Além disso, a tutela que você recebeu tratou apenas de certos aspectos da assistência médica, mas não abordou questões financeiras. Peter verificou tudo. O acordo é totalmente legal. Podemos contestar isso no tribunal, disse Trent ameaçadoramente. Você pode tentar, dei de ombros. Mas preciso avisá-lo, a papelada está impecável. Além disso, o tribunal levará em consideração não apenas os aspectos legais, mas também a minha qualidade de vida, que é muito melhor aqui em Golden Harbor do que em Alton Days. Vocês realmente querem ser julgados como pessoas que estão tentando devolver um pai idoso do conforto de casa para uma instituição mais barata e menos confortável apenas para preservar sua herança? Vi-os trocar olhares, percebendo a futilidade daquele caminho. Mesmo que tivessem fundamento legal, o que era duvidoso, o lado moral da questão claramente não os favorecia. Mas o que fazemos agora? Perguntou Cordélia, quase com pena. Estávamos contando com aquele dinheiro. Tínhamos planos. Você pode seguir com a sua vida, eu disse suavemente. Trabalhe, economize, planeje o futuro como milhões de pessoas fazem, que não contam com a herança dos pais. Não havia exultação ou vingança em minha voz. Apenas a calma e a confiança de um homem que havia tomado uma decisão e não iria mudá-la. Você poderia pelo menos ter nos consultado, disse Cordélia após uma pausa. Somos sua família. Família tem tanto a ver com direitos quanto com responsabilidades, respondi. Quando você me enviou para os dias de outono e partiu para a Europa, não me consultou. Você fez o que achou certo. Agora eu fiz o mesmo. Houve um silêncio pesado na sala. Eu podia ver Cordélia me olhando, tentando encontrar aquele velho indefeso que haviam deixado para trás em Alton Days, 2 semanas antes. Mas eu não era mais ele. Aqui em Golden Harbor, eu era eu mesmo novamente, um homem confiante e independente, no controle da minha vida. Bem, disse ela por fim, parece que você já se decidiu. Só nos resta aceitar. Isso mesmo, assenti. E sabe, aconteça o que acontecer, ficarei feliz em ter você aqui. Quando quiser me visitar, é só ligar antes. Golden Harbor tem um ótimo restaurante. Poderíamos almoçar juntos. Eu realmente quis dizer isso. Apesar de tudo o que tinha acontecido, Cordélia ainda era minha filha, e eu não queria romper completamente o nosso relacionamento. A questão era que agora eles seriam construídos em novos termos, sem expectativas ou obrigações de nenhuma das partes. Nós vamos pensar nisso, disse ela, levantando-se. Temos que ir agora. Temos bagagem no táxi. E é claro, assenti. Não vou te segurar. Acompanhei-os até a porta e apertei a mão de Trent. Cuide da minha filha. Cordélia me abraçou desajeitadamente, com firmeza, como se estivesse abraçando um estranho. Senti uma pontada de arrependimento. Já tínhamos sido próximos, mas anos de desentendimentos e decepções mútuas criaram um abismo entre nós. Pai, ela começou. Está tudo bem, Cordélia, eu disse suavemente. Está exatamente como deveria ser. Quando a porta se fechou atrás deles, voltei para minha cadeira perto da janela. Atrás do vidro, eu podia ver o jardim bem cuidado de Golden Harbor, onde alguns idosos conversavam pacificamente em bancos. Pensei que os conheceria em breve. Talvez encontrasse novos amigos, novos interesses. Claro, foi um pouco triste como as coisas aconteceram com Cordélia, mas não me arrependi da minha decisão. Pela primeira vez em muito tempo, me senti livre e em paz. Sabia que tinha feito a escolha certa. Já fazia uma semana que Cordélia e Trent sabiam da minha mudança para a Golden Harbor. Eu esperava que eles aparecessem novamente. O golpe nos planos deles para minha herança foi um golpe grande demais para simplesmente aceitar.
E de fato, na manhã de sábado, recebi uma ligação da recepção informando que minha filha e o marido estavam solicitando uma reunião. Deixe subir, eu disse, deixando de lado o livro que estava lendo. Eu já estava instalado no meu novo apartamento para a semana. Verônica me ajudou a encomendar mais estantes e um abajur. Conheci alguns vizinhos, a maioria idosos que haviam decidido passar o resto da vida com conforto, em vez de serem um fardo para os filhos. Criei um vínculo especial com Donald Prescott, um ex-professor de história que se revelou um excelente parceiro de xadrez. Uma batida na porta interrompeu meus devaneios. Levantei-me da cadeira, tentando me mover com confiança, sem demonstrar fraqueza. Não queria que Cordélia me visse como um velho frágil a ser manipulado. Entre, eu disse, abrindo a porta. Cordélia e Trent pareciam muito melhores do que quando os vimos pela última vez, descansados, com roupas caras, com sorrisos confiantes, claramente preparados para uma conversa séria. Pai, Cordélia se aproximou e me abraçou sem jeito. Como você está? Você parece bem. Obrigada, respondi, gesticulando para que entrassem e se sentassem. Golden Harbor tem comida e atendimento médico excelentes. Sinto-me melhor do que nunca. Ficamos felizes em ouvir isso, disse Trent, acomodando-se na cadeira à minha frente. Estávamos pensando muito sobre nossa última conversa e decidimos que precisávamos conversar em voz baixa. Dei uma risadinha interior. Discutir com calma geralmente significava que eles tinham bolado uma nova estratégia para conseguir o que queriam. Claro, assenti. Sou todo ouvidos. Cordélia respirou fundo, como se estivesse organizando os pensamentos. Pai, entendemos que você ficou chateado com a nossa atitude. Talvez Alton Days realmente não fosse o melhor lugar para você. Mas o que você fez, doar a casa e a maior parte das suas economias para este lugar, é radical demais. O que você quer dizer com radical? Perguntei, embora soubesse exatamente o que ela queria dizer. É um desperdício, Trent não aguentou mais. Você deu uma fortuna por algo que poderia ter conseguido muito mais barato. Mais barato? Questionei. Como o Alton Days, com sua comida sem graça, funcionários indiferentes e quartos que parecem quartos de hospital. Existem opções intermediárias, interrompeu Cordélia. Podemos encontrar algo melhor que o Alton Days, mas não tão caro quanto o Golden Harbor. Por quê? Perguntei simplesmente. Tenho dinheiro para comprar o melhor. Por que me contentar com algo mediano? Por causa desse dinheiro, Trent começou, e então parou, percebendo que tinha falado demais. Esse dinheiro é o que, eu percebi. Era para você receber quando eu morresse? Era assim que você encarava, não como meu dinheiro, mas como sua futura herança. Cordélia corou, mas rapidamente se recompôs. Não é isso, pai. É que você sempre foi um homem prático. Você sempre me ensinou a dar valor ao dinheiro, a não desperdiçá-lo. E agora você está indo contra os seus próprios princípios. Não vou desperdiçá-lo, respondi calmamente. Estou investindo na qualidade da minha vida, numa velhice decente. Isso vai contra os meus princípios? Trent decidiu mudar de tática. Ebenezer, estamos preocupados com você. E se algo acontecer com este Golden Harbor? E se eles falirem ou não cumprirem com suas obrigações? Você ficará sem casa e sem uma parte significativa das suas economias. Peter deu uma olhada, respondi. A Golden Harbor existe há 15 anos. Eles têm uma reputação impecável e uma situação financeira estável. Além disso, o contrato foi redigido de forma que, em caso de qualquer problema com a instituição, eu receba uma indenização suficiente para viver confortavelmente em qualquer outro lugar. Aquele Peter, começou Cordélia, desconfiada. Tem certeza de que ele estava mesmo protegendo os seus interesses? Talvez ele tenha recebido uma comissão da Golden Harbor por trazer um cliente tão lucrativo. Sorri. Talvez. Mas isso não muda o fato de que o acordo foi bom para mim. Consegui o que queria, um lugar decente para morar e confiança no futuro. Mas você nem nos consultou, exclamou Cordélia. Somos sua família. Deveríamos ter participado de uma decisão tão importante. Foi então que senti a calma começar a me abandonar. Levantei-me lentamente da cadeira e olhei para minha filha. Você me consultou quando decidiu me colocar no Alton Days? Quando estava escolhendo o pacote de cuidados mais barato?
Quando vendeu minha casa, a casa onde você cresceu, onde sua mãe e eu moramos por 30 anos. Isso é diferente, Cordélia tentou objetar. Não, respondi com firmeza. É a mesma coisa. Você tomou a decisão por mim porque achou que sabia o que era melhor. Agora eu tomei a decisão por mim mesma porque sei o que é melhor para mim. Cordélia e Trent se entreolharam, claramente sem esperar tal rejeição. Pai, escuta, Cordélia tentou segurar minha mão, mas eu a afastei delicadamente. Nós realmente tínhamos boas intenções. Talvez tenhamos cometido um erro com os dias de outono, mas nossas intenções eram boas. Sério? Arqueei uma sobrancelha. Então por que ouvi você dizer ao Trent que quanto menos gastarmos com o papai agora, mais teremos depois? Cordélia empalideceu. Você estava bisbilhotando? Não, balancei a cabeça. É que você estava falando alto demais no corredor do Autumn Day sem perceber que eu estava ouvindo. Como a sua conversa com a recepcionista sobre o pacote básico e como eu era uma pessoa econômica que não aprovaria gastar muito. Trent pareceu constrangido, mas rapidamente se recompôs. Ebenezer, talvez não tenha sido bem isso que queríamos dizer. Estávamos realmente pensando no seu bem-estar e no nosso também. E qual o problema nisso? Acrescentei sem raiva, apenas constatando o fato. Cada um tem seus próprios interesses em mente. Não te culpo por isso. Só quero que reconheça que sua preocupação não é com o meu bem-estar, mas com o fato de ter perdido a herança com a qual contava. Houve um silêncio pesado na sala. Cordélia e Trent estavam sentados, com os olhos baixos, hesitantes em confirmar ou negar minhas palavras. Sabe, continuei com mais delicadeza, não estou bravo com você. Não estou mesmo. Sei que você também sonhou com uma vida melhor, com as oportunidades que meu dinheiro lhe daria. Mas ainda não morri. E enquanto eu estiver vivo, tenho o direito de usar meu dinheiro como bem entender. Mas o que vamos fazer agora? Perguntou Cordélia, com genuíno desespero na voz. Tínhamos planos. Queríamos abrir nosso próprio negócio, comprar uma casa maior. Você pode fazer o que milhões de outras pessoas fazem, respondi. Trabalhar, poupar, pegar empréstimos. Siga seu próprio caminho, não espere seu velho pai morrer para receber a herança dele. Trent se levantou de um pulo, com o rosto vermelho de raiva. Você fala como se a gente quisesse você morto. Isso não é justo. Eu não disse que você me queria morto, respondi calmamente. Mas você certamente fez planos para o dinheiro que receberia depois disso, não é? Trent queria dizer alguma coisa, mas Cordélia colocou a mão em seu ombro, pedindo-lhe que se acalmasse. Chega, Trent. Papai tem razão. Contávamos com a herança dele, embora nunca lhe desejássemos mal. Essa admissão, ainda que forçada, me tocou. Pelo menos Cordélia teve forças para admitir a verdade. Eu sei que você não queria me fazer mal, assenti. Não se importava muito comigo, e tudo bem. Você tem sua própria vida, seus próprios problemas. Não quero que você me ame ou se importe comigo. Só quero que você respeite meu direito de controlar minha vida e meu dinheiro. Cordélia parecia chateada, mas, ao mesmo tempo, havia algo novo em seus olhos. Talvez compreensão, ou até mesmo respeito. Você tem razão, papai, disse ela finalmente. Não temos o direito de dizer como você deve viver a sua vida ou como gastar o seu dinheiro. Foi um golpe para nós, mas vamos superar. Eu sei que sim, sorri. Você é jovem. Você é saudável. Você tem bons empregos. Talvez a perda da herança até seja boa para você, para que você confie na sua própria força em vez do dinheiro dos outros. Trent sorriu, claramente não compartilhando meu otimismo, mas não disse nada. Bem, disse Cordélia, levantando-se, acho que devemos ir. Nós vamos te visitar, se não se importar. Claro que não me importo, concordei. Você sempre pode vir. É só ligar antes. Acompanhei-os até a porta. Quando estavam prestes a sair, Cordélia se virou e me abraçou forte. Desculpe, pai. Nós realmente não éramos crianças muito boas. Essa confissão me pegou de surpresa. Acariciei suas costas, sem jeito. Está tudo bem, Cordélia. Você fez o que achou certo. Eu também.
Depois que eles foram embora, voltei para a cadeira perto da janela e fiquei sentado por um tempo, admirando o jardim bem cuidado de Golden Harbor. A conversa com minha filha e meu genro deixou uma sensação estranha, uma mistura de tristeza, alívio e satisfação. Não me senti regozijado por ter arruinado os planos deles para a minha herança. Mas fiquei feliz por finalmente poder me defender, fazer escolhas que fossem do meu melhor interesse e não das expectativas dos outros. O toque do telefone interno interrompeu meus devaneios. Senhor Olister, era a voz de Verônica, estamos tendo uma noite literária na sala de estar hoje à noite. O senhor Prescott vai ler seus poemas. O senhor quer se juntar a nós? Eu adoraria, respondi. Chego aí em 15 minutos. Levantei-me, fui até o armário e peguei uma camisa limpa. Em Golden Harbor, tentei parecer elegante, não pelo bem dos outros, mas por mim mesmo. Ali eu não era o velho do quarto 204, mas o distinto Sr. Olister. Ao sair do apartamento, encontrei no corredor a Sra. Edwards, uma viúva elegante que eu conhecera em uma noite musical alguns dias antes. Boa noite, Ebenezer, ela sorriu. Você também vai ouvir os poemas do Donald? Sim, assenti, oferecendo-lhe a mão. Deixe-me acompanhá-la. Caminhamos calmamente em direção à sala de estar, conversando sobre livros e música. A Sra. Edwards era uma mulher inteligente e culta, com quem era um prazer conversar. A sala de estar comum já estava lotada de moradores de Golden Harbor. Alguns estavam sentados em poltronas, outros em pequenos grupos, conversando baixinho. Donald Prescott, um homem alto, de cabelos grisalhos e com aparência de professor, preparava-se para ler sua poesia. Encontrei um lugar vago ao lado de Arthur Bishop, um ex-juiz com quem tínhamos começado a jogar xadrez recentemente. Ah, Ebenezer, comemorou ele. Eu ia te convidar para uma partida depois desta noite. Se você não estiver ocupado, é claro. Eu adoraria, respondi. Preciso de uma revanche depois da minha última derrota. Arthur sorriu. Você pode tentar, mas estou em boa forma hoje. Nossa conversa foi interrompida quando Donald começou seu discurso. Seus poemas eram simples, mas profundos, sobre a vida, sobre a velhice, sobre memórias e esperanças. Eu ouvia, sentindo uma estranha calma e contentamento. Olhando para os rostos ao meu redor, percebi que havia encontrado meu lugar. Ali, entre pessoas da minha idade e status, eu me sentia compreendido e respeitado. Ali, ninguém me via como um fardo ou uma fonte de herança. Ali eu era simplesmente Ebenezer Olister, um homem com sua própria história, interesses e dignidade. Depois da noite, Arthur e eu jogamos uma partida de xadrez. Desta vez eu ganhei, embora o jogo tenha sido tenso até o último lance. Ótima partida, Ebenezer, disse Arthur, apertando minha mão. Uma revanche amanhã? Eu disse, sorrindo. Enquanto caminhava de volta para o meu apartamento, pensei em como a vida às vezes era estranha. Quem imaginaria que um derrame e a traição da minha filha me levariam ao melhor período da minha vida? Que aos 77 anos eu encontraria novos amigos, novos interesses e uma nova liberdade. Afinal, talvez Cordelia e Trent tenham me feito um favor ao me colocarem em dias de outono. Se não fosse por isso, eu talvez nunca tivesse conhecido Peter, nunca tivesse ouvido falar de Golden Harbor e teria continuado a viver na minha antiga casa, sozinha e esquecida. Agora, porém, novas oportunidades se abriam diante de mim. Donald me convidou para fazer parte do círculo literário deles. A Sra. Edwards me convidou para um concerto de música clássica na sexta-feira seguinte, e Arthur insinuou que haveria um torneio de xadrez em Golden Harbor, e que eu deveria comparecer. A vida continuou. Talvez não como eu havia planejado, mas talvez até melhor. E isso era o principal.